Bom, boa tarde, rapaziada. Hoje eu vou fazer uma aula de introdução à eletrodinâmica. Sim, ela tá um pouco fora da ordem desejada pelo ensino médio, né? Que é que a gente ensine mecânica primeiro, para depois ensinar ótica, para depois ensinar eletrodinâmica, para depois ensinar é, ondulatória, MHS e depois ensinar física moderna e termodinâmica. Bom, o nosso objetivo, na verdade, vai ser organizar por playlists o canal. Então eu posso começar a introduzir alguns conceitos aqui. Claro que eles não vão depender dos conceitos de mecânica. Claro, algum conceito vai depender, só que são conceitos introdutórios, então vai ser interessante essa aula, tá? Fiquem tranquilos. Bom, primeira coisa que a gente vai começar aqui nessa introdução eletrostática, a gente vai falar do átomo, tá? O modelo clássico, o modelo de Rutherford, tá? Não vamos entrar no de Bohr porque o de Bohr ele tem algumas coisinhas a mais e são desnecessárias. Vamos considerar o modelo Rutherford, por exemplo, por enquanto, tá? Bom, o modelo Rutherford ele basicamente dizia que nós temos três partículas elementares, tá? Ditas elementares, porque hoje em dia a gente descobriu que não são elas exatamente apenas as elementares, tá? Bom, quais são elas? No átomo de Rutherford, a gente sempre vai ver que ele vai ser dividido em duas partes. O núcleo, que é o que eu estou mostrando aqui agora, e a eletrosfera, que é uma esfera oca, uma casca esférica, em volta do núcleo do átomo. E nessa casca esférica em volta, esférica não, circular, é mais exato, você vai conter os elétrons, tá? Que são basicamente partículas com carga negativa. Aqui carga é basicamente uma grandeza escalar, tá? A gente não vai se voltar a definir exatamente o que é carga. Apenas peguem o conceito de carga. Muito provavelmente você já sabe o que significa, então assim, o curso que a gente está fazendo ele é uma introdução, mas não é uma introdução para uma pessoa assim disfuncional, cara. Vocês têm que chegar aqui já sabendo conceitos básicos assim que seres humanos no geral já sabem. Além disso, nós vamos ter prótons, que são partículas de carga positiva e com massa, tá? Com massa não desprezível a sistema microscópico. E o nêutron, que vai ser uma partícula com carga nula, mas com massa, mesma massa do próton, ok? E essas duas vão estar dentro do núcleo, tá? Que basicamente é uma casca circular, é uma esfera basicamente, a grosso modo é uma esfera com partículas de carga positiva ou neutra, que faz o núcleo ficar positivo, tá? Bom, as descobertas de cada um estão aqui demonstradas, tá? O ano de cada uma, ok? Não vou me até a dizer quem que foram os cientistas que descobriram. Bom, aqui está o primeiro experimento, tá? Que a gente vai ter que analisar, que é o experimento de Millikan, ok? O experimento de Millikan é basicamente o seguinte: o Millikan ele era um baita de um físico nos anos 1920 e ele acabou fazendo esse experimento aqui, que consistia basicamente em tu pegar um borrifador de óleo, né, um spray de óleo, ele borrifava gotículas e você tinha aqui uma caixa, né, uma cobertura para que o óleo não vazasse, e depois ele ia cair nesse fino espacinho aqui que dava para uma espécie de capacitor, né, duas placas paralelas que tinha um campo elétrico, tá? Um campo elétrico com alta voltagem, tá? Several thousand volts, ou seja, uma voltagem basicamente maior ou igual ao de uma tomada, ok? E daí as gotículas de óleo caíam e elas se desfiavam, tá? Por conta do campo elétrico e por conta da velocidade inicial delas. E por um microscópio ele acabava analisando qual que era a velocidade delas. E dessa forma ele conseguia determinar a carga, porque eles já sabiam o conceito de força elétrica, campo elétrico, carga. Só que eles precisavam quantizar, dar um número para isso, porque eles haviam descoberto que a carga era quantizável. E daí eles pegaram o menor valor desses que eles conseguiram calcular.
E o menor valor era exatamente esse aqui, tá? Que eu estou circulando agora. Que é o valor da carga elementar, tá? Carga elementar do elétron. Que, assim, a grosso modo é esse aqui, tá? Muitas vezes você sequer vai precisar desses termos de segunda e terceira casa decimal, né? É basicamente 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? Coulomb é a unidade de medida de carga, tá? Do SI. Não é unidade de base, inclusive, tá? Unidade de base, isso é uma coisa importante, porque muita gente às vezes esquece disso. A unidade base de carga é ampere segundo, tá? Que aí dá o Coulomb. Essa é a unidade analítica, tá? É o dimensional analítico. Bom, o campo elétrico ele era não nulo, claro, e ele ganhou o Nobel de Física em 1923, tá? Só uma foto interessante. Bom, como foi dito antes, a carga é uma grandeza escalar, e para calcular a carga total de um corpo poliatômico, a gente vai pegar cada átomo que compõe ele, tá? E daí a gente vai acabar fazendo uma soma telescópica, tá? Com o sinal. Por quê? Porque cargas positivas tecnicamente cancelam cargas negativas. Cancelam é uma palavra um pouco brusca de se dizer. É mais fácil dizer que as cargas positiva e negativa se neutralizam, tá? Acaba que a soma teórica da carga de um próton e um elétron é nula, né? É esse o conceito de neutralização. Ei, meu irmão, aí é foda, cara. E aí a gente vai usar uma soma com um sinal, né? Que a carga total ela vai ser a soma de prótons, né? Número de prótons, vezes a carga elementar, tá? Menos o número de elétrons vezes a carga elementar. Por quê? Porque a gente vai ter uma carga positiva aqui e a carga negativa aqui. Se tu somar a positiva com a negativa, você vai ter que dar um sinal negativo para esse valor aqui, tá? Porque essas duas grandezas são positivas, tá? O E e o Ezinho, né? A carga elementar, o E em si, o número E, que é de carga elementar, não é número de Euler, tá? Só para deixar claro. Esse E aqui, ele é um número positivo, tá? Se tu colocar menos E, aí beleza. Aí vai ser um número negativo. Então vai ser basicamente número de prótons menos o número de elétrons vezes a carga elementar. Bum. Essa é a carga total do seu corpo, tá? Caso caia uma questão assim, ou for cobrado esse conceito, na verdade é bem simples de se entender, que essa diferença aqui, ela vai dar o número de cargas que sobram sem serem neutralizadas, tá? Basicamente é isso. Em módulo. Um exemplo interessante, né, que foi exatamente o que eu acabei de trazer, foi o átomo de hidrogênio. Bom, o átomo de hidrogênio ele é bem simples, cara. Ele vai ser basicamente uma eletrosfera com um elétron e você vai ter um núcleo com... Pera aí que o aplicativo tá foda hoje, né? Com basicamente um próton, ok? Tranquilo? E como a gente pode usar essa fórmula aqui, a gente vai pegar o número de prótons menos de elétrons. Bom, é 1 menos 1, vai dar 0. A carga é nula. Ou seja, o átomo de hidrogênio ele é neutro. E de fato, ele é realmente neutro. Bom, aqui a gente vai pegar algumas definições relevantes para usar futuramente, tá? Que são a definição de densidade linear de carga, densidade superficial de carga e densidade volumétrica de carga, tá? Bom, a definição, tá, dela, para caso geral, é essa daqui, tá? Você não vai usar diferencial na definição normal, tá? Ela vai ser basicamente a carga total do teu corpo, que tu está analisando, dividido pelo comprimento do teu corpo, ou a área do teu corpo, ou o volume do teu corpo. Se a distribuição de carga do teu corpo for uniforme, ou seja, ela tiver a carga distribuída uniformemente pelo corpo, você vai ter essa igualdade aqui, ó, que vai fazer com que a densidade linear de carga também seja calculada pelo diferencial de carga dividido pelo diferencial de comprimento, ou seja, a variação, a derivada da carga com relação ao comprimento, ok?
Bem simples os conceitos, cara. Para você entender isso aqui, basicamente é você olhar. Vamos pegar um exemplo, tá? Você tem uma esfera, tá? Uma esfera. E digamos que ela esteja carregada com carga Q. E ela está carregada superficialmente, tá? Vamos usar o conceito de densidade superficial. Bom, a gente sabe com toda certeza, tá? Isso não tem dúvida, você não vai ter dúvida disso, que Q sobre X é a densidade superficial, ok? Q sobre A, né? Sendo que A é a área inteira da esfera. Isso você não tem dúvida a respeito disso, tá? Você não pode ter dúvida a respeito disso. Agora, se a distribuição de carga nessa esfera for uniforme, tá? Uniforme na superfície, você vai poder também dizer que sigma é dQ sobre dA, tá? Onde basicamente tu vai tirar daqui um diferencial de área, tá? Que é essa área aqui, uma areazinha bem picuruxa aqui, ó. Mal é mal isso. E nela você vai ter um diferencial de carga dQ, né? Pensa que é como se fosse uma proporcionalidade, né? A carga ela está uniformemente distribuída. Se ela está uniformemente distribuída, isso aqui vai ser constante para qualquer ponto. Logo, isso vai ser constante também para o corpo inteiro. Basicamente é esse conceito que vocês têm que saber, ok? Mas o que vocês têm que ter certeza é da primeira igualdade. Perdão aqui que tá osso, cara. O Samsung Note ele tá extremamente travado, cara. Tá extremamente lento. Bom, saibam desses conceitos aqui, tá? Principalmente, tá? Essa igualdade só vai ocorrer se a distribuição de carga for uniforme. Isso é bem importante, cara. Bem importante, não esqueçam disso. Bom, agora a gente vai ver os tipos de corpos, tá? Para eletrostática. E depois a gente vai ver as blindagens, tá? Bom, eu não coloquei ainda aqui os semicondutores, porque vai ter uma aula específica para isso, tá? Porque esses semicondutores são extremamente importantes, tá? São mais importantes do que condutores e indutores? Não dá para dizer que um é mais importante do que o outro. Entretanto, os três têm importância fundamental para a eletrostática. Só que o semicondutor eu não coloquei ainda, porque ele é mais detalhado o estudo. Tá? O estudo é bem mais detalhado, tem bem mais conceitos para se analisar, ele é bem mais complicado e talvez tenha mais aplicações na vida real do que o condutor puro. Tá? Inclusive o PC que eu estou usando, a mesa digitalizador que eu estou usando, tudo isso tem a ver com semicondutores e necessita deles para conseguir funcionar. Ok? Bom, primeiro condutores, tá? Basicamente, em condutores, a carga ela vai se concentrar na parte externa do corpo, visando diminuir repulsões, né? Ou melhor, aumentar a distância entre as cargas, porque quando você tem um corpo com carga, ele vai neutralizar primeiro as cargas que tem o mesmo módulo, e você vai ficar com uma carga resultante. Nesse caso, eu vou considerar que a carga aqui é positiva, tá? A carga aqui adicionada foi positiva. Se a carga é positiva, então você só vai ter uma ausência de prótons aqui. Você só vai ter lacunas aqui a serem preenchidas por elétrons, né? Aliás, elétrons. Você vai ter a falta de elétrons e vai ter lacunas aqui para preencher com elétrons. Essa esfera aqui, tá? Peguei a esfera como exemplo porque é o mais comum. A gente sempre vai trabalhar com esferas. Você tem que saber os casos das esferas, inclusive, tá? Para todo estudo de eletrostática. Você vai ter cargas positivas na região externa do corpo. Por quê? Porque ele é um condutor. Ele vai jogar as cargas para fora. Por quê? Porque por dentro você vai ter uma repulsão um pouquinho maior e uma distância um pouquinho menor. Porque você quer a distância menor. Cargas do mesmo sinal vão se repelir, tá? Isso é uma coisa que eu acabei não pontuando, mas eu vou ter que pontuar aqui, cara. Cargas de mesmo sinal se repelem, tá? Cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir, ok? E cargas de sinais diferentes vão se atrair. Tá? Isso aqui é um conceito assim, extremamente básico, talvez você não tenha ouvido falar, tá? Se você mora dentro de uma caverna, você não ouviu falar sobre isso, tá? Mas tá aí o conceito. Você tem que saber disso. Logo, se o corpo ele vai ter só carga positiva na parte externa, elas vão tentar se repelir ao máximo, né? Porque se são só cargas positivas, elas vão querer se repelir ao máximo. Por quê? Porque cargas positivas se repelem, que nem eu acabei de mostrar.
até atingir o equilíbrio eletrostático, tá? Isso aqui é interessante, porque a intuição das pessoas vai mandar elas dizer que o equilíbrio eletrostático ele vai ser quando a carga na superfície for igual para todos os pontos. Isso não é verdade. O equilíbrio eletrostático é quando a superfície possui o mesmo potencial em todos os pontos dela. Isso é o equilíbrio eletrostático. E todo o condutor, né, pelo menos, ele vai tentar buscar a condição de equilíbrio eletrostático por meio do movimento de cargas, né? Isso é basicamente o que acontece na eletrodinâmica, tá? Inclusive, vou alterar aqui o nome, porque não é eletrodinâmica a aula, é eletrostática, ok? Eletrodinâmica eu já tenho o PDF pronto, tá? Fiquem tranquilos. E tá bem completo, inclusive. Eu vou passar nas aulas posteriores, tá? Eu vou fazer mais um, além desse aqui que eu tô passando. E depois a gente vai para a eletrodinâmica. Um não, né? Eu vou fazer mais alguns. E tem muita coisa no estudo da eletrostática pra gente ver. Bom, isolantes, tá? Bom, os isolantes eles são basicamente corpos onde as cargas mal conseguem se mover. Elas têm uma permissividade muito pequena, né? Uma baixa mobilidade de cargas. Elas ficam muito estáticas. Isso faz ser difícil também determinar o padrão de distribuição das cargas em um isolante. Até porque isso depende muito de como você vai eletrizar ele, né? Se você tiver uma esfera neutra, por exemplo, e você colocar carga nela, você vai ter que saber em qual ponto você colocou carga, para você identificar aonde que as cargas estão distribuídas. E vai ser basicamente naquele ponto onde você tocou o, o corpo no qual você eletrizou esse isolante, tá? É basicamente esse é o problema dos isolantes. Você não sabe exatamente como que ele está se distribuindo. Se é uniforme, com relação ao volume, com relação à área. Se não é, se está tudo externo, tudo interno, não se sabe, porque ele é isolante. As cargas não se movem. Você tem que ver como que ele foi eletrizado, tá? Agora a gente vai vir para uma parte que é interessante, tá? Blindagem eletrostática. Ou, melhor, a gaiola de Faraday. E depois a gente vai ver essa parte aqui que eu acho interessantíssima, tá? Eu acho essencial saber isso aqui também. Bom, a blindagem eletrostática é basicamente o fenômeno em que, se tu tem um condutor oco, as cargas elas vão para a parte externa, como foi dito anteriormente, e a parte interna fica sem carga. Bom, existe um conceito, tá? Além do teórico que eu estou passando, que se chama Lei de Gauss, tá? O que a Lei de Gauss diz? A Lei de Gauss diz que a integral das contribuições EDS vai ter que ser igual ao fluxo, que é igual à carga interna de um corpo fechado dividido pela permissividade. Se a carga interna nesse caso vai ter que ser nula porque todas as cargas estão para fora. E o corpo é oco, ou seja, você vai ter uma leve espessura aqui que vai impedir as cargas externas de irem para dentro, nesse caso, porque ele é condutor. Se a carga interna for nula, alguma dessas partes vai ter que ser nula. Bom, não pode ser a área, porque o teu corpo ele está determinado, ele não é um corpo nulo, né? Tu não tem um corpo, tu não tem a ausência de um corpo. Logo, o teu campo tem que ser nulo. Entendeu? Então, o campo elétrico aqui é nulo. Ou seja, você não vai ter contribuição de campo elétrico dentro do seu corpo condutor carregado, ok? Outro conceito agora que a gente vai ter que ver é o conceito de aterramento, tá? Bom, eu peguei esse exemplo porque ele já engloba dois conceitos ao mesmo tempo, tá? O primeiro é, digamos que você tem uma esfera e ela está neutra, esfera oca. Você faz um processo de indução eletrostática completa. Isso eu vou passar mais para frente, tá? Mas o que significa indução completa? Você vai colocar um corpo indutor no meio desse corpo fechado, tá? Dentro desse corpo fechado, e ele vai induzir toda a carga dele na parte interna dessa esfera, no caso, que é o corpo. E aí na parte externa, para manter o corpo neutro, porque ele vai ficar neutro, só que ele vai ser induzido as cargas para dentro. A parte externa vai ficar positiva. E quando você aterra, o que significa aterrar? Você vai pegar e puxar um fio nesse corpo e você vai conectar exatamente na terra.
na Terra, ou simplesmente em um corpo muito grande. Por quê? A gente vai ter um conceito depois que a gente vai aprender que significa potencial, tá? Que vai ser basicamente isso aqui para uma esfera, ok? Se a gente tratar o planeta Terra como uma esfera, ele vai ser uma esfera com um raio extremamente grande, ok? E como a gente viu, o conceito de equilíbrio eletrostático é quando a superfície possui o mesmo potencial em toda ela. Ou seja, para a gente manter esse potencial, se tu tem um raio extremamente grande, você vai ter toda a carga desse corpo aqui eletrizado puxada para a Terra. Toda a carga externa, claro, carga interna não. Ok? Por que a carga interna não vai se mexer? Porque tu ainda tem um indutor dentro. E para tu manter tu mantendo o indutor dentro, tu vai manter as cargas induzidas também. Então as cargas externas vão para a Terra. Entendido? Sempre vão para a Terra. E aí você fica no equilíbrio eletrostático. Porque toda a carga positiva foi para a Terra, ou seja, elétrons foram para o teu corpo, ok? Elétrons foram para a parte externa do teu corpo. E a carga positiva ela foi para a Terra. Porque para manter esse potencial da Terra, que vai ter um raio enorme, tu vai ter carga enorme puxada. Toda a carga do teu corpo vai ser puxada, porque a Terra ela requer uma carga extremamente grande para manter o seu potencial, entendeu? Esse é o conceito que eu queria passar. Tranquilo? E daí no final fica essa maravilha, tá? Isso aqui eu acho uma obra-prima, inclusive, tá? Se você mantém esse indutor dentro, você vai ter carga negativa dentro do corpo e não vai ter carga fora, só porque você aterrou. Você eletrizou o corpo, você não só induziu, você eletrizou o corpo porque você tem um indutor dentro dele. Isso eu acho muito foda, particularmente. Pode ser que vocês achem extremamente inútil isso, mas eu acho muito legal. E agora, falando em indução, eu vou passar primeiro alguns processos de eletrização e um deles é o de indução. E aí a gente vai ter outras formas de indução, ok? Bom, processo de eletrização que você tem. Deixa eu aproximar aqui para ficar mais legal. Processos de eletrização. O Samsung Note está triste hoje, cara. Primeiro, eletrização por atrito. Basicamente, tu vai ter dois corpos diferentes, tá? Com valores diferentes de afinidade eletrônica. E você vai atritar eles. E as cargas vão se mexer durante esse atrito. O atrito vai causar movimento de cargas. E essas cargas elas vão se dividir entre o corpo com maior e menor afinidade eletrônica. O corpo com maior afinidade eletrônica vai adquirir carga positiva, ou aliás, negativa. Perdão, deixa eu reformular a frase para ninguém se confundir. O corpo com maior afinidade eletrônica, ou seja, o corpo em que mais fácil você consegue adicionar elétrons, vai ficar com a carga negativa, ok? E o outro vai ficar com a carga positiva. E logo, para a gente ver sobre isso, a gente tem a série triboelétrica, que são basicamente os materiais que a gente vai ter e a afinidade eletrônica deles para quando você faz uma eletrização por atrito. Então, aqui os com menor afinidade eletrônica e com maior afinidade eletrônica. Ah, por que aqui tu tá um mais e a afinidade eletrônica é menor? Porque a afinidade eletrônica vai fazer a carga ser mais negativa, ok? No final desse processo de eletrização por atrito. Bom, logo, por exemplo, se você atritar Teflon na pele humana seca, você com certeza vai fazer carga positiva ser induzida na pele humana e carga negativa ser induzida no Teflon, ok? É um exemplo mais forte, tá? Vamos pegar o exemplo anterior, né? Que foi mostrado nessa imagem. Lã e vidro. A lã, ela vai ser eletrizada com a carga negativa, como foi visto na foto, e o vidro com a carga positiva. Veja que quanto maior a afinidade eletrônica, a da lã, a maior afinidade eletrônica da lã, ela ficou com a carga negativa. E a do vidro é menor, logo ele ficou com a carga positiva, tá? Esse é o conceito, basicamente. Inclusive, isso aqui é interessante para quando você for fazer uma questão. E a questão te pedir, basicamente, por exemplo, dois elementos. Se você atritar dois elementos, o que é estranho, né? Essa afirmação. Você atritar dois elementos é esquisito, teoricamente. Mas com maior afinidade eletrônica, você pode ter certeza que ele vai ter carga negativa induzida nele, tá?
ou melhor, eletrizada nele. Você vai ter eletrização por contato, que é basicamente os elétrons eles vão ir de um corpo para o outro para visar equilíbrio eletrostático. Exemplo, aqui, isso aqui é um exemplo extremamente bom, inclusive, da foto, porque ele já mostrou quantização. Você tem um corpo B eletrizado com muitas cargas negativas e um corpo A neutro com um raio um pouquinho maior. Perceba que o corpo A é um pouquinho maior. Você encosta B em A, elétrons vão para o corpo A, certamente. Por quê? Porque aqui o potencial ele vai ser zero e aqui ele vai ser menor que zero. Como a gente quer um potencial intermediário, né, um potencial para que os dois fiquem iguais de potencial, você vai ter que passar elétrons para cá, porque tu vai ter que diminuir esse potencial e aumentar esse aqui. No final, perceba, o corpo A ele tem mais carga. Isso cai perfeitamente na definição de potencial que a gente tinha. Para uma esfera, o potencial ele vai ser diretamente proporcional à razão carga-raio. Ou seja, o corpo A, por ter maior raio, ele vai ter maior carga, para ter o mesmo potencial que B, que tem menor raio e logo menor carga. Então, QA sobre RA vai ser igual a QB sobre RB. Você pode estar achando que eu estou passando conteúdo muito rápido, porque eu já passei a ideia de potencial, mas basicamente entenda que para corpos como a esfera, né? Para esferas no geral, vamos fazer um caso aqui em geral. Para esferas, a gente pode pegar essa razão aqui para quando você fizer uma eletrização por contato, tá? A carga A sobre o raio A vai ser igualzinho a carga B sobre o raio B. Ok? Entendam basicamente isso. É isso que vocês têm que entender. A carga e o raio são proporcionais para manter o equilíbrio eletrostático. E a gente tem depois por indução, tá? Deixa eu só botar aqui uma referência. Ok. E aí a gente tem por indução, que é o mais complexo, que é basicamente você tem cargas negativas. Deixa eu pegar outra cor aqui para não ficar... Você tem cargas negativas e um corpo neutro. Uma coisa interessante para você perceber. Isso aqui, se está no solo, tem que ser isolante. Essa parte azul aqui, o cabo e a base, tem que ser isolante. Caso não seja, a carga vai toda pro chão, né, pô? E você não vai ter indução alguma. Né? A carga vai ser toda aterrada. Ou seja, isso tem que ser isolante, ok? Para tu fazer uma indução boa. Você vai pegar um indutor com carga negativa, você vai aproximar de P. Para você criar uma equipotencial, você vai acabar fazendo com que cargas positivas sejam... cargas do sinal oposto sejam direcionadas para mais perto do indutor e cargas negativas para o lado mais distante, visando diminuir repulsões eletrônicas e de lacunas também, tá? Lacunas, no caso, eu estou falando de prótons, tá? Prótons, como se fosse prótons. Prótons não se movem, tá? Se movem, mas não se movem como os elétrons, não tem a mesma mobilidade. E basicamente para a indução a gente vai ter três métodos principais. O primeiro foi o que já foi passado, que é a indução completa, tá? Indução 100%. Que é você coloca um corpo dentro de um corpo fechado. Toda a carga dele vai ser induzida para a superfície do outro. Toda. Pode ter certeza. Ok? E a gente vai ter outros dois, tá? Que vai ser o eletroscópio de folhas e o pêndulo eletrostático. Esses aqui, eles são interessantes, porque você consegue saber qual que é o sinal da carga, tá? E só que isso apenas se você souber qual carga tá o seu indutor, né? O seu bastão indutor. No caso, a gente vai só usar bastões para simplificar. Primeiro, o eletroscópio de folhas. Suponha que você sabe, porque você sabe, tá? Isso aqui é importante. Você sabe que esse bastão está carregado com cargas negativas. Suponha que você sabe disso. Você aproxima ele do eletroscópio de folhas. Aqui você vai ter uma bolinha condutora que vai ligar aqui a duas folhas também condutoras, tá? Por um fio condutor. Se você induz cargas negativas aqui, você vai induzir positivas aqui, positivas e negativas aqui.
as cargas negativas elas vão se repelir. Logo, o eletroscópio de folhas que antes estava assim, ele ficou abertinho, tá? Porque as cargas negativas elas vão se repelir umas às outras. Esse é o conceito do eletroscópio de folhas. Vale o mesmo para caso a indução seja com uma carga positiva e faça a carga das folhas ficar negativa. Além disso, você vai ter também o pêndulo eletrostático, que esse é mais legal ainda. Ele é mais divertido ainda. Ele é basicamente, você tem um bastão com carga negativa e você vai aproximar de uma bolinha. Se ela estiver eletrizada com carga positiva, ela vai ser atraída pelo bastão, ok? E daí você vai tocar e ele vai ficar com carga neutra. Se você estiver com a carga, essa bolinha carregada com carga negativa, você já vai saber que ela vai ser repelida, né? Só dela ser repelida você já vai entender que ela está com carga negativa. E dela não vai tocar, né? Claro. Porque as cargas vão se repelir, ok? Esses eram os conceitos que vocês tinham que aprender nessa aula, basicamente, ok? Vão ter mais aulas ainda, entretanto isso aqui que você precisa saber por enquanto, tá? Eu vou passar aqui e deixar alguns segundinhos para vocês printarem os quadros, caso vocês queiram, ok? Eu já de antemão agradeço a todos pela atenção, tá? E pelo apoio que vocês possam dar pra gente, simplesmente por assistir a aula, tá? Muitíssimo obrigado, tá? A gente fica muito feliz de fazer esse projeto pra vocês. Muito obrigado e valeu, galera.